Com grandes poderes, vem grandes ensinamentos de carreira. Olá, meu nome é Wagner Steffen, eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir os objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um quadro no Desafio Certo, onde a gente tenta, com um pouquinho mais de calma, um pouco mais de profundidade, falar sobre temas de carreira. E a gente está numa série aí, né, que a gente está pegando aí alguns tópicos de entretenimento, né, heróis, filmes, jogos, e está tentando trazer o que essas coisas podem nos ensinar sobre carreira. E hoje é a vez do espetacular Homem-Aranha. Né? E é bom lembrar que a gente não vai falar sobre os filmes ou os gibis, não, a gente vai falar sobre o Homem-Aranha como um todo. De todas as formas que ele já foi descrito, de todas as formas como ele já foi apresentado pra gente. Tá certo? A história do Homem-Aranha, especialmente, né, o começo aí da história dele, né, como ele foi picado pela aranha, etc., é uma quase que... Essa história é bastante conhecida aí, né, por todo mundo, acho. E a gente vai tentar trazer o que esse herói, né, com toda a sua parte engraçada, mas também a sua parte trágica, o que ele pode trazer pra gente como ensinamentos que a gente pode levar pra nossa carreira, ok? E eu achei interessante a gente começar com o que talvez seja uma das frases dentro, acho que de todos os heróis, toda a comunidade de heróis que existe, DC, Marvel, heróis fora dessa parte muito mainstreamzinha assim, mas é uma das frases mais conhecidas de todo o universo herói, não só o universo Marvel, não só o universo DC, mas acho que todo o universo, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Essa frase foi dita várias vezes, né, na história como um todo do Homem-Aranha, mas a mais famosa é a falada pelo Tio Ben, né, o mentor aí, a pessoa que criou o Peter Parker desde criança, né, que é o alter ego do Homem-Aranha. Não falei, né, gente, mas tem um pequeno spoiler alert aí para quem nunca viu nada do Homem-Aranha. Não vou falar coisas bem básicas, mas fica o spoiler alert aí. E quando o Tio Ben fala isso, ele, claro, né, ele fala numa época onde o Peter ele começa a perceber que ele está usando os poderes dele para ganho próprio e ele pode usar para uma coisa maior. Então você tem um poder... o uso que você faz disso, né, seja usar ele para o bem, usar ele para o mal, para ganho próprio, ou mais, não usar ele para o melhor possível, é uma escolha que você faz e, portanto, é uma responsabilidade sua. Esse tema de você ter responsabilidade sobre as suas ações e até sobre o que você não faz e até sobre o que as instituições das quais você faz parte fazem, né? Então, eu vou comer num lugar onde o dono disse que trabalho infantil é ok. Eu estou sendo complacente ao apoiar esse lugar. Essa lição de tomar responsabilidade por toda a nossa vida, por tudo que a gente faz, por tudo que a gente acredita, por todos os lugares onde a gente apoia, isso é uma lição que a gente pode levar para muitos lugares. Muitos, muitos lugares mesmo. Mas aqui, dentro da parte de carreira, a gente pode entender acho meio fraco demais. A gente pode perceber, realizar que quando você define um objetivo de carreira, você tem que entender a responsabilidade ou não a responsabilidade do cargo que você quer, mas além disso a responsabilidade dessa definição. O que é esse cargo que você está definindo como o seu trabalho dos sonhos vai trazer para o resto da sua vida e para as pessoas ao seu redor. Por que eu digo isso? Eu falei no outro vídeo, quando a gente estava falando de Dragon Ball Z, né, o vídeo 2 semanas atrás, que... Vou deixar aqui o vídeo do Dragon Ball. Eu falei sobre a cultura do sucesso tóxico, né? Que você precisa de um sucesso muito rápido, e de um sucesso muito intenso, e de ser o melhor possível, e nem sempre é assim. Porém, a gente vive numa cultura onde se é ensinado isso, né? Se isto é ensinado para nós, é natural que muita gente que eu atendi chegou com desejos bem desse sucesso padrão de ser presidente do mundo, sabe? Então, conforme a gente for, né, então a primeira parte de todo o processo, a primeira parte dos processos que eu gosto de fazer, a gente começa com autoconhecimento e a gente define um objetivo profissional e aí a gente faz o planejamento para esse objetivo. E aí você aprende a fazer o planejamento para qualquer objetivo que seja. Se você perde o objetivo de hoje, você quer outro, beleza? Se você atinge o objetivo e quer
um outro mais à frente, as mesmas lições. Por isso que é sustentável, você não precisa de mim para sempre, você precisa de mim durante um tempo e depois segue a vida, né? E eu achei legal porque em alguns casos eu percebi algumas coisas sobre a pessoa, né? Você convive com aquela pessoa durante alguns meses e você percebe grande parte das crenças, dos valores dela. E eu tive vários desses casos. Mas vamos falar de um caso específico que era um homem de 40, quase 50 anos que eu atendi. E esse rapaz, né, esse homem, não vou chamar de senhor, não era idoso, mas esse homem, ele tinha um valor muito intenso com a família. Por que eu soube disso desde o começo? Na segunda ou terceira sessão, ele recebeu uma ligação, a gente interrompeu o processo, ele atendeu. Quando ele voltou, ele falou, me desculpa, era a escola do meu filho e eu peço para eles ligarem primeiro para mim, depois para minha mulher. E eu percebi que assim, claro, vamos lá, né? Falando no sistema aqui de crenças meu, não faz mais que obrigação você ser um pai presente, né? Você está fazendo o mínimo. Mas eu vejo que ele, até nesse caso, ele fazia bem mais que o mínimo. Ele começou a falar do filho dele, começou a mostrar fotos, e eu não interrompo o processo quando esse tipo de coisa acontece, porque eu estou conhecendo aquela pessoa, especialmente no começo, né? E ele sempre trazia fotos do filho dele, tá? Era uma criança de uns 7, 8 anos assim, e ele trazia não só as fotos, falava o que o filho dele fazia, falava, não, ele tem um sonho, não, quando ele fizer 17 anos eu vou falar para ele falar com você, para ele ter a melhor carreira possível e tal. E se percebia que era um valor dele muito forte a família, especialmente o filho e a esposa, né? E poxa, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente foi pegando, ele tinha um objetivo empreendedor, né? Então ele não queria ter um cargo alto numa empresa, ele queria ter uma empresa e a empresa crescer. Conforme a gente foi fazendo os passos de carreira dele, o último passo era um passo onde ele ia ter uma empresa mais ou menos de médio porte. A gente fez as continhas de papel ali mesmo, de papel de pão assim, e para ele conseguir o que ele queria, que era atender tantos clientes por mês, num valor de tantos R$1.000 por mês, ele precisava de uma empresa para aquele negócio que ele queria, mais ou menos de 200 a 500 pessoas, dependendo aí de como as coisas rolassem. Então a gente está falando, ó, mínimo de 200 pessoas. E ele ia ser o presidente. Como presidente, ele ia ter não sei quantos diretores. A empresa dele tinha uma complexidade que era era trabalhar do mundo inteiro. Então ele ia ter vários fusos horários. E eu comecei a perceber que o seguinte, ele não estava vendo que aquilo tinha algumas consequências, né? Se eu estou falando para você que você vai comandar 200 pessoas no mundo inteiro, mesmo que indiretamente, e você vai ter responsabilidade, né, fiscal e tal, como representante da empresa, com sei lá quantos projetos, né? Sei lá, na época eu acho que o objetivo final dele, quando ele fizesse acho que 60 anos, era ter 150 projetos grandes e indefinidos quantos pequenos. Eu lembro que ele falou, não importa quantos pequenos, a gente tem que ter pelo menos 150 projetos muito grandes, empresas grandes. Para o que ele queria fazer, isso ia tomar um tempo muito alto. Não era impossível, mas era algo que sim ia afetar a família dele. E ele não percebia. Quando ele terminou de fazer, eu deixei ele fazer tudo, né? Porque eu queria que ele percebesse ele mesmo, e ele não percebeu. Eu falei assim, você está pensando que nessa época, com o seu planejamento familiar que você quer, que você me contou, você vai ter aí um filho que vai estar no colégio ainda. Ele, sim. Então, eu percebo, eu percebo, me corrija se você estiver errado, se eu estiver errado, que você tem um grande valor familiar, não sei o que, não sei o que. Eu fui fazendo ele entender que aquilo ia fazer com que ele fosse não tão presente na vida do filho. Eu falei, por exemplo, o emprego que você tem hoje, você tem a liberdade de buscar seu filho na escola e levar o seu filho na escola. Porque você tem é perto e tal, e você tem essa liberdade. Esse trabalho que você está querendo ter, talvez não tenha. Aí ele falou, é mesmo. E aí ele parou e ele pegou, eu lembro que ele foi muito, que eu acho que foi o único cliente que eu tive que fez isso, que ele pegou o caderno e ele riscou. E falou, não, então vamos começar de novo. Para eu ter o que eu quero, então eu preciso ter um sócio. Pelo menos 1 ou 2 sócios, porque aí eu consigo dividir, porque eu consigo fazer. E aí ele começou a perceber, ele, com o autoconhecimento que ele tinha adquirido também, ele começou a ver que ele podia fazer só uma parte do trabalho, não precisava ser o líder supremo, né? Ele podia ser um dos diretores e tal. E ele começou ele mesmo a mudar o plano dele. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Homem-Aranha é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com o seu trabalho dos sonhos vem
a sua vida é afetada de outras formas. Então não adianta você falar para mim assim, ah não, você é presidente do mundo e tudo bem, eu vou ter uma família com 10 filhos e vou participar ativamente da vida deles. Não, você não vai. É uma coisa ou é outra, tá? A gente é capaz de muita coisa, mas de estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, infelizmente não é uma delas ainda, tá bom? Então o que eu te garanto é que o seu... eu te garanto não, o que eu te digo é, o seu planejamento profissional, ele tem que andar de mãos dadas com o seu planejamento familiar. Porque você tem que entender que a sua vida profissional, ela afeta sim as outras partes. A gente não separa a vida profissional e a vida pessoal. Até porque as duas requerem tempo e o tempo é o mesmo, tá bom? Então lembre-se sempre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com uma decisão, que qualquer decisão que você tome, você é responsável por aquilo e por todas as consequências que ela vai trazer. Ok? Uma outra lição que a gente pode tirar do Homem-Aranha, que é mais visível, eu acho, né? Eu acompanho os gibis, alguns também, e eu acho que é mais visível nos gibis do que nos filmes, tá? Mas é visível também nos filmes, que é o senso de humor. E que o senso de humor leva a gente muito longe, né? É um dos principais diferenciais do Homem-Aranha, né? No mundo onde os heróis são estoicos, sérios, misteriosos, ele não, ele é um herói engraçado, ele conta piadas, até eu acho que é uma das características principais do Homem-Aranha é ter um senso de humor muito bom, muito afiado e muito presente na vida dele, né? Não só como Peter Parker, mas como o Homem-Aranha, ele zoa com os vilões, ele tira o sarro deles e tal, mesmo nos momentos que ele está completamente derrotado, ele fala muitas vezes, então sim, uma característica muito legal. O que a gente tira é que o senso de humor ele ajuda nas piores situações, tá? Como a gente já falou em outros vídeos, em vários deles, o fracasso é algo que vai ocorrer na sua vida, né? Eu não tô aqui para ser o coachzão motivacional e falar para você que não, que se você tiver a mentalidade correta e você pensar muito bem na vida e você fizer esse planejamento, tá, você pode planejar o que você quiser. É muito provável, é muito mais provável do que é improvável que você fale. O fracasso vai fazer parte da sua vida. Você vai ser derrotado, assim como o Homem-Aranha é derrotado várias vezes. Mas até nos momentos de derrota, nos momentos horríveis, nos momentos ruins da vida dele, ele sempre tem um bom senso de humor. Ele sempre sabe levar isso para um lado um pouquinho melhor. Não só nas derrotas, mas também nas outras situações. Um bom senso de humor não ajuda você só no momento ruim, né? Nos momentos bons ele também ajuda a animar o ambiente, ajuda as pessoas a gostarem de você e é sempre uma boa habilidade ter um bom senso de humor, tá? Por mais que muita gente fale que é um talento, ser engraçado, etc. E realmente eu conheço pessoas que são naturalmente engraçadas, que abrem a boca e você já ri, mas ter um bom senso de humor é ter uma certa positividade na vida. E isso dá pra gente aprender também, pelo menos o básico. Tá? O que a gente não pode confundir, e eu acho que foi uma das coisas que eu marquei muito no meu roteiro aqui, foi que a gente não pode confundir isso com um senso de uma positividade tóxica. Eu sei que eu estou falando de toxicidade muitas vezes, mas não tem outra palavra. Uma positividade agressiva, uma positividade que atrapalha. Uma positividade exagerada, ela pode atrapalhar em duas situações, né? Se você for muito positivo e acreditar sempre que tudo vai dar certo, você vai estar errado muitas vezes, né? Porque nem sempre tudo dá certo. Você perde um pouco da visão do horizonte, né? Se você acredita sempre que tudo vai dar certo, que vai tudo dar bem, e você errar muitas vezes, você vai, primeiro, não se planejar direito, porque se você planeja sempre para o melhor raramente acontece, mas também você perde um pouco da confiança das pessoas, né? Especialmente se você for um líder muito positivo, você vai levar não só você, mas a sua equipe para situações complicadas, né? Como eu disse, quando você acha que tudo vai dar certo, você falha pior, porque você não consegue ter um senso de realidade, você não consegue ser realista muitas vezes. E uma outra característica também, que a gente discutiu muito no vídeo do The Office, né? Eu vou deixar aqui o vídeo do The Office aqui do lado, é a característica de você ter um senso de humor exagerado, né? Que é o caso do Michael Scott, né, o personagem principal aí do The Office, que ele faz piadas até quando não deve. Duas situações diferentes, né? Piadas onde não se cabe, mesmo piadas engraçadas onde não se cabe, e piadas inadequadas. Então, eu deixei muito claro aqui, o Homem-Aranha tem um senso de humor maravilhoso, ele ajuda muito a gente como leitor, e ele como herói, ter esse senso de humor, mas a gente não pode
ser muito positivo e a gente tem que entender que o nosso bom humor, ele tem hora, ele tem local e ele tem que ter uma regulação no conteúdo aí do nosso senso de humor, tá bom? Então, tem um senso de humor, ele tem muitas vantagens, mas toma cuidado aí com a intensidade e com a frequência desse bom humor, ok? Uma outra lição muito interessante que a gente com certeza aprende com o Homem-Aranha é que a gente precisa de dinheiro para pagar o aluguel, né? E que é uma das reclamações mais frequentes de quando eu faço processos de mudança de carreira especificamente, que é a preocupação do dinheiro, né? Ah, mas se eu mudar de carreira eu vou passar fome. Então vamos lá. Às vezes a gente precisa ter o dinheiro do aluguel. E às vezes a nova carreira não paga isso. O Homem-Aranha, no caso dele especificamente, a carreira principal dele, que é ser o super-herói, não paga, em geral, né, não paga dinheiro para ele. Então ele precisa se virar. Nas muitas e muitas aí, representações que o Homem-Aranha teve, ele já foi entregador de pizza, ele já foi fotógrafo, ele já foi jornalista também no Clarim Diário, ele já foi cientista, ele já foi bolsista, ele já fez muita coisa. E em algumas histórias até do gibi especificamente, até um segurança para um mafioso ele já foi. Então assim, a lição que a gente tem que tirar profissional daqui é que nem sempre você vai conseguir ganhar tudo o que você quer com o primeiro trabalho que você ama. Então, no caso do Homem-Aranha, né, em teoria, né, o trabalho de herói vai ser sempre um trabalho altruísta que ele não vai ganhar por ser herói. Mas, no nosso caso, aqui voltando para a vida real um pouquinho, dá para ganhar com o nosso trabalho dos sonhos. Só que às vezes a gente vai ter que sim, financeiramente, não tomar um tombo, mas diminuir um pouquinho o nosso nível de vida para aí sim o nosso trabalho novo crescer. Em geral, é assim. O que a gente tem que entender é que para começar o nosso plano de carreira, ele às vezes começa devagarinho. Então, putz, eu quero ser o rei do universo aqui. Tá bom, mas para ser o rei do universo, eu preciso ser primeiro o presidente da galáxia. Para ser presidente da galáxia, eu preciso primeiro ser o imperador do sistema solar, etc. Eu vou decrescendo. E para as primeiras fases do processo, normalmente a gente vai ter que ter um trabalho que a gente não gosta muito, tá? Às vezes é necessário esse dinheiro de pagar o aluguel, esse trabalho que paga o aluguel, tá bom? Então, uma das lições aí que eu acho uma das mais importantes que a gente aprende com a Homem-Aranha é que às vezes a gente precisa fazer uma coisa que a gente não gosta para poder perseguir o que a gente ama, tá bom? Uma coisa que a gente tira da história do Homem-Aranha como um todo, e na minha opinião uma das mais importantes, é que a gente sempre pode melhorar. Peter Parker, quando ele percebe os poderes dele, né, quando ele começa a descobrir os poderes, ele faz algumas coisas moralmente ambíguas aí, né? Então ele, para ganhar dinheiro, ele começa a lutar nos ringues do submundo, assim, para ganhar dinheiro. Até durante a carreira, né, dele, do Homem-Aranha, já ele, né, todo melhorado, já com os grandes poderes, as grandes responsabilidades, ele, mesmo assim, ele faz algumas coisas, né? Como o exemplo que eu dei aí no tópico anterior, que ele foi segurança de um mafioso. E mesmo assim, ele é uma pessoa que sempre está buscando melhorar. Eu acho que o que difere, né, o Homem-Aranha de outros heróis é que ele não está pronto. Ele não é um Batman, um super-homem que tem o poder ou que tem uma origem aí mais ou menos, e aí depois é sempre aquilo. Não, ele está sempre em transformação. Ele está sempre dilemas morais, desastres pessoais, ele está sempre melhorando como pessoa. Ele passa por um divórcio, ele passa por um monte de namoradas que ele teve. Então, eu acho que é uma das partes mais legais, pelo menos na minha opinião, mais legais é essa questão dele sempre buscar, sempre estar melhorando. A todo momento ele busca melhorar ele mesmo como pessoa. Todo desastre que acontece na vida dele, né, toda parte ruim que acontece na vida dele, transforma-se numa força. Então, trazendo aqui para a nossa vida não heróica, ou pelo menos para a nossa vida não super heróica, né, a gente sempre pode melhorar. Não é porque você fez, aí eu, né, dou um exemplo pessoal, não é porque você fez uma faculdade que de repente não era para você, que você precisa ficar preso a ela sempre. Não é por isso que você não pode melhorar. Não é porque você fez uma coisa que foi moralmente ambígua
ou uma coisa que você não gostou, mas agora você ganha muito dinheiro, não é por isso que você não pode melhorar como pessoa e melhorar como profissional, tá? Você nunca está estagnado de verdade. Você pode estar com uma responsabilidade muito grande, aí de repente uma família, filhos que dependem de você e tem um trabalho que você precisa fazer. Mas mesmo ali, você não está completamente estagnado. Você pode fazer um plano de longo prazo, onde as mudanças sejam pequenas, imperceptíveis, que realmente não haja risco de você ganhar menos, etc, etc. Dá para fazer, sempre. E a gente sempre pode melhorar, como profissional, como pessoa e dentro do nosso sonho. Dentro, não o sonho, nossa, como uma coisa fantasiosa, mas dentro do que a gente quer para a nossa vida. Sempre dá para perseguir mais. Seja num ambiente explicitamente profissional, ganhar a vida, né, ganhar o recurso necessário para viver a vida, como aquilo, como outra coisa, como algo que você queira fazer, seja, mesmo você fazendo algo que você não gosta tanto, mas fazer uma outra coisa que te realiza. Tem alguns clientes meus que chegaram à decisão que eles iam continuar o que eles estavam fazendo por um tempo, mas enquanto eles não conseguissem mudar de carreira, eles iam fazer trabalho voluntário, de repente um hobby, né? Eu tive um cliente que começou a fazer artesanato com madeira, por exemplo, não era para ganhar a vida, era só para ele sair um pouco só da vida de trabalho. Então dá para você mudar um pouco a vida, dá para você melhorar sempre. E é uma das coisas principais que o Homem-Aranha mostra pra gente, estar sempre em evolução, certo? Voltando, né, em vários momentos que a gente falou aí de sempre a gente estar buscando exageradamente o sucesso, a certeza, o planejamento, a previsão, de ter uma vida que é previsível, que dá para você ver. Isso também é uma busca bastante ensinada para a gente, né? Você sempre estar certo do que você faz. Então você tem que escolher a graduação, que é uma graduação que vai durar para sempre. Sempre você vai ter que fazer escolhas corretas, pensadas, etc. E a gente tira um pouco da nossa vida a naturalidade da confusão. Você pode, sim, estar confuso e tá tudo bem. Esteja confuso, esteja confusa. Não importa qual nível chegue a sua confusão, ela é aceitável e por muitas vezes ela é bem-vinda. O Homem-Aranha ensina muito isso porque em vários momentos, como eu disse, ele é um dos heróis que eu considero, né, que mais tem evolução de personagem ao longo dos anos. Ele sempre está mudando, ele sempre está acontecendo alguma coisa com ele sempre está aprendendo com aquilo. E em vários momentos ele fica confuso com a vida dele, o que está acontecendo, sabe? E por várias vezes ele deixa, por exemplo, de ser o Homem-Aranha, ele volta a ser só o Peter Parker, ele, né, pendura a lycra dele lá. E ele deixa de ser várias vezes o Homem-Aranha. Por vezes surge um outro Homem-Aranha, é um clone e tal. A história do Homem-Aranha em si mesmo ela é bastante confusa, ela não é nada como a parte bonitinha dos filmes, não. Mas por vezes aparece um outro, por vezes ele volta a ser Homem-Aranha, por vezes ele parece que morreu, aí ele volta. Acontece muita coisa com ele, mas um dos fatores em comum em todos esses momentos pivotantes, aí, transformadores do Homem-Aranha, é que ele passa por um período de confusão, onde ele não sabe mais o que ele está fazendo, onde ele começa a duvidar de tudo que ele já aprendeu. E esses momentos são importantes na nossa vida profissional também. Eu acho que eu não teria trabalho, eu não teria convivido com essas pessoas tão incríveis que são os meus clientes, né? Se não fosse momentos de confusão. E essas pessoas como um todo, né, não teriam melhorado de carreira significantemente como eles melhoraram se não fosse a confusão. Muitos dos nossos heróis da vida real, aí, pessoas que fazem coisas incríveis, aí, não teriam feito coisas incríveis se não fossem momentos de confusão. Então, confuse-se. Esteja confuso às vezes. É bom estar confuso. É legal estar confuso. Tá? A confusão traz transformação. Sem você aceitar que você está confuso, que você não sabe o que você quer da vida, você nunca vai melhorar. Você vai ficar para sempre, tô bem aqui, não, tá, mas tá legal, aí você, tá bom, tá interessante, tá morno. Você nunca vai passar por um momento de melhoria. Então,
Dê boas-vindas e receba a confusão na sua vida. Aceite que às vezes você não sabe o que está fazendo, às vezes você não tem certeza de que aquilo é o certo, tá? A vida não é feita só de certezas, ela é feita de muito mais que isso, ela é feita também de confusão, tá? E eu acho que é uma das lições que a gente mais aprende com o Homem-Aranha, ele sempre está confuso, ele sempre, uma hora ele não quer mais ser Homem-Aranha, uma hora ele só quer ser Homem-Aranha, outra hora ele quer viver uma vida normal, outra hora ele sente falta de ser o amigão da vizinhança, etc. Então, aprendamos com o Homem-Aranha, eu também, a aceitar momentos de confusão na nossa vida. Eles trazem muita transformação legal. Okay? Uma das coisas mais legais é o último tópico nosso aqui, que a gente aprende com o Peter, é fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo diz o contrário. Eu tenho muitos exemplos pessoais para dar aqui, mas vamos tentar deixar mais geral esse aqui e vamos tirar um momento para confessar uma coisa a todos nós, eu, você também. A cultura brasileira, ela nem sempre é uma cultura que recompensa o correto. É claro que a gente tem fatores históricos e sociais aí, mas vamos combinar que a situação chamada jeitinho brasileiro nem sempre é uma situação ética. Fazer gambiarras nem sempre é ético. Dar um jeitinho para aquilo dar certo nem sempre é ético. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, assim como o Homem-Aranha tem por muitas vezes a opinião popular contra ele, que fala que aquilo que ele faz é errado, muitas vezes, quando você estiver fazendo uma coisa certa, mas que dá trabalho, mas que está fora da sua responsabilidade, que você não precisa fazer, mas que não te custa nada, e portanto você ajuda uma pessoa, várias situações assim, e aí eu estou falando especificamente na nossa cultura brasileira, vão ser taxadas de você é tonto, você é bonzinho demais. Para que você está fazendo isso? Não precisa. As pessoas estão se aproveitando de você. Mesmo que você ouça e se você é uma pessoa que busca sempre fazer não só o profissionalmente ótimo, mas o correto na sua vida, eu te garanto que algum dia, se você já não ouviu, algum dia você vai ouvir. Para que fazer isso? Não precisa, não tem necessidade. Para de ser bonzinho, para de ser tonto. Mesmo que você ouça isso, mesmo que a opinião popular esteja contra você, continue fazendo o correto, tá? Eu acho que a gente não podia deixar de trazer uma coisa, talvez seja até um pouco menos profissional, né? Mas falar de um herói como o Homem-Aranha e não falar de fazer a coisa certa, mesmo que o mundo diga o contrário. É claro, o Homem-Aranha tem batalhas contra grandes vilões, que aí, beleza, as pessoas veem o vilão destruindo a cidade, o Homem-Aranha vai lá e bate nele. É claro que, né? Ah, legal, a pessoa salvou minha vida, ok. Mas muita gente, inclusive na vida íntima do Homem-Aranha, que sabe, né, que ele é o Peter Parker e tal, fala que ele, nossa, eu nunca faria o que você faz, pra que você faz isso? Você não ganha dinheiro com isso. Que ele ajuda as pessoas, ele não ganha dinheiro. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer o correto, primeiro, você não está sozinha, tá? Você é uma pessoa especial e tem muita gente como você. Segundo, continue. A gente tem que estar aqui. E no final do dia é a nossa consciência que vale, tá bom? Então não podia deixar de falar de um super-herói sem falar de fazer o bem, mesmo que não pague, tá? Por isso, muita gente, quando começa a planejar a carreira, descobre que talvez o serviço social seja a melhor pedida para ela. Mesmo que ela ganhe pouco, ela vai estar espiritualmente realizada. Estou falando que dinheiro é desimportante. Não, ele é muito importante. A gente vive numa sociedade capitalista. A gente tem que aceitar isso. Mas sempre busque fazer o correto. Mesmo quando as pessoas falem que isso é bobeira. Bom, pessoal, o que eu queria falar hoje era isso. Se você está assistindo esse conteúdo por podcast, tenta ajudar a gente, dá um like, dá um gostei, faz um comentário, segue a gente nas redes sociais, elas estão na descrição do episódio. Se você está assistindo por vídeo, as redes sociais vão aparecer aqui na tela e você também pode ver elas na descrição do vídeo. E além de seguir a gente nas redes sociais, dê um gostei, dê um like,
faça uma reação e, especialmente, qualquer plataforma que você esteja, faça um comentário pra gente. Eu vou ficar muito feliz, ajuda muito a gente e a gente tenta responder e, se você fizer uma sugestão, fazer vídeos com as sugestões de vocês, tá bom? No mais, eu quero agradecer demais o tempo que vocês passaram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.